Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Vamos chegando. Claudinei, você tá incrível. Magno Vieira, você foi o segundo, Magno Vieira. A gente tem que perguntar pro Claudinei como é que faz isso aqui para ser o primeiro. Bom dia, meu povo. Bem-vindo, Raulino Sampaio. Bem-vindo, Ivanor. Ivanor, que show ontem, hein, da Cirlei aqui na live, hein? Galera, a live da Cirlei já tá no YouTube, hein? Bem-vinda, psicóloga Fátima. Bem-vinda à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Néia Carvalho, diretamente do Rio de Janeiro. Galerinha que acorda às 4 da manhã, parabéns. Bem-vinda, Suzana Rosendo. Bom dia, bom dia, bom dia, Nádia. Bem-vindo, galerinha. Chegando gente do Brasil inteiro. Vamos chegando. Nossa live hoje vai ser muito abençoada. Já tô com papel e caneta aqui na mão, ó. Deixa eu até colocar um título aqui. Quatro do 9. Muito bem. Bem-vindo, Fábio. Deus te ama. Você não está só. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Elisângela. Bem-vinda, Nanda. Bem-vinda, Núbia Rocha. Quanto tempo, Núbia? Galerinha, às 7 horas em ponto. A nossa live não atrasa nenhum dia. Bem-vinda, Rosana. Você já tomou seu Hype Drink hoje, galera? Essa bebida aqui ela é boa demais. Pra quem nunca tomou Hype Drink, urgente, você tem que tomar Hype Drink. Sabe por quê? Hype Drink ele te dá energia assim, já começa o dia com energia e você não pode passar um dia sem energia, não é verdade? Então sejam bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. Deixa eu adicionar a Fátima aqui, nossa convidada especial. Beleza? Deixa eu te falar uma coisa, a gente começa sempre com um louvor, né? Esse louvor aí foi escolhido pela Fátima e fala assim, humano amor de Deus, né? Cantada pelo padre Fábio Melo, música incrível. A letra, galera, a gente precisa de ouvir mais dessas músicas que pegam, não começa a ouvir louvor, sabia? As músicas gospel, ela ensina a gente, dá leveza pra gente ter um dia melhor, sabia? Lá no meu espaço toca a música gospel inteira, aqui em casa tem uma Alexia, que ela só sabe, a Alexia aqui de casa é profissional, só sabe cantar música gospel. E deixa eu dizer para você, depois da música gospel aqui que a gente começa a nossa live, você começa com o versículo bíblico, né? Um pão diário. O versículo bíblico hoje, ele está em Atos, né? Atos 16, 6. O que é Atos 16, 6 diz para mim e para você? Diz o seguinte: que percorrendo a região Frígia Gálata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, né? O que esse texto mostra para mim e para você, né? Às vezes até algo nobre que a gente faz, às vezes a gente, Deus dá uma parada na gente, que a gente acha que é nobre, né? Pregar a palavra é nobre, ajudar os outros é nobre, mas às vezes a gente está fazendo a coisa certa. A ideia de Paulo e Silas, né, quando eles saíram, foram para pregar o evangelho em outra região, era uma ideia boa, uma ideia nobre, né? Só que eles estavam indo para um lugar onde eles não conheciam, né? Que nem quando você, uma psicóloga, pega um paciente com um problema que às vezes não é normalmente costumeiro de aparecer para ela. Nós, distribuidores da Herbalife, começamos a, quem sabe, morar numa cidade diferente, numa região, num bairro diferente, que a gente não conhece a vizinhança. Coisas desagradáveis podem acontecer, né? E às vezes, quando a gente faz coisas que são novas para a gente, pode levar para um caminho, às vezes, que não acaba bem, né? E causando mal, causando estresse, a gente fica magoado. E existem outras pessoas aí que às vezes têm as melhores das intenções, planejam tudo, planejam mudar de cidade, traçam os seus planos, só que
pedem orientação para Deus. E às vezes acaba embarcando numa furada, aventuras que acabam frustrando. Então, deixa eu dizer para você, mesmo que a vontade de Paulo e de Silas era pregar lá na Ásia, Deus queria, nessa passagem bíblica, que eles fossem para a Europa. Tá? Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Às vezes Deus já impediu você de conseguir alguma coisa. Às vezes nessa caminhada, se você queria tanto um negócio, determinada coisa, e você conseguiu foi outra. Né? E às vezes fica sem entender, né? Fiz tudo certinho, fiz meu trabalho, fiz minhas ligações, contratei cliente, atendi bem um cliente, pedi indicação, né? Só que as coisas não deram certo. Comigo já aconteceu isso várias vezes. Eu lembro que quando eu era criança, 6, 7, 8 anos, né? Uns amigos meus que iam ser policiais, outros bombeiros, outros eram médicos, né? Eu, quando alguém me perguntasse, você quer que você crescer? Eu não sabia que professor eu queria, mas eu queria ser rico. Eu falava, eu quero ser rico. Wellington, um tio que ele era, você consegue me ouvir? Ele era dono de supermercado, então eu quero ser igual o tio Jair. E às vezes Wellington? a gente não para pensar, mas o que Deus faz com a gente, ele leva caminhos para que ele quer. Né? Às vezes a gente tem que mudar a nossa rota. Eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei o que está passando. Eu sei que quando eu comecei o negócio de embalagem há 23 anos, eu já tinha publicidade de embalagem. Quando eu comecei há 23 anos atrás, eu era dono, eu sou engenheiro de formação. Eu tinha 4 lojas no shopping. Era um cinema, uma academia, uma loja de versões eletrônicas e uma sorveteria. Wellington, você me ouve? As pessoas me chamaram, não estou te ouvindo, tá? Você está usando o fone de ouvido? Não, estou sem fone. Não. Mas olha o volume do seu som aí. Tá no máximo, me ouve? Tá no máximo. Eu estou fazendo leitura labial. Peraí, às vezes será que eu meu, galera? O pessoal tá reclamando que o áudio tá ruim, não estão te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo, as pessoas estão falando que tá baixo. Me ouve agora? Deixa eu ver o que pode acontecer. Será, Fábio, só eu não vou te ouvir? Rapaz, Jesus, imagina bem eu conversar com alguém que eu não ouvi. Mas eu não fala de novo. Eu vou sair e entrar de novo. Me ajuda aí. Sai e volta. Obrigado. Beleza. Enquanto a Fátima vai sair e voltando, ó, Fátima saiu. Beleza. Galera, tá todo mundo me escutando normal? Estão me escutando normal? Beleza. Então, quando eu fui a mexer com a Herbalife, as pessoas falaram que eu não tinha... eu era louco, né? De mexer com a Herbalife. Mas quando Deus está na frente, tudo acontece, tudo vai dar certo. Então, a gente precisa entender o propósito de Deus na nossa vida. Somente quando a gente descobre qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade, né? Galera, eu estou no meu som máximo aqui, sabiam? Eu estou no meu som máximo. Som máximo. Não tem como eu aumentar meu som mais, não. Não sei o que está acontecendo, não. Mas o meu som está no máximo. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, já que a Fátima está entrando de novo, vou dar um convite para a Fátima. Tem problema na nossa vida que às vezes a gente decide controlar e simplesmente, em vez de ficar obedecendo a Deus. Então, se prepare. Fátima, vamos testar? Bom dia! Agora estão me ouvindo? Fátima, você acredita que eu não te ouço? Não está ouvindo? Todo mundo te ouve menos eu, sabia? Galera, eu acho que eu vou sair da live, vou fechar a live, porque acho que é a primeira vez que acontece isso, sabia? E eu ouço, né? Eu não ouço a Fátima, já aconteceu do convidado falar, aí ninguém ouvir, mas eu acho que eu vou fechar a live então e vou abrir de novo. O seu som tá ótimo, tá todo mundo falando que o seu som tá ótimo, mas eu não te ouço nada. Ah, Fátima, calme, calme. Deixa eu pegar um fone meu de ouvido ali, que eu acho que meu fone de ouvido não pode caminhada. Quer ver? Peraí, eu tenho um outro aqui. Certo, Wellington. Fala aí. Oi, tá me ouvindo? Agora me ouve? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Rapaz, tava buscando meu fone de ouvido para essa caminhada hoje. Pronto, agora tá me ouvindo bem? Perfeito. Como se você estivesse aqui em Salvador. Você pode jogar, viu? Maravilha. Eu moro no Cabula. São quase vizinhos.
Aqui, mora no Agora, o seu ainda tá um pouquinho baixo. Não, será que eu estou estudando? Deixa eu tirar só por algum motivo. Peraí. Isso não sei se a live vai. Fátima, Oi. agora sem tá Bluetooth. show de bola. Rapaz, é porque hoje eu fui treinar hoje e aconteceu isso. Beleza, galera, não vamos atrasar nem um minuto que eu tô com papel e caneta aqui, eu tô entusiasmado. Hoje é a nossa live de número 1153. A maioria das lives estão lá no YouTube. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas a gente começa sempre com uma frase do dia antes de eu convidar a Fátima para a gente começar o nosso bate-papo, né? E a frase do dia anota aí, a frase do dia é para você anotar. A frase do dia, galerinha, é para você viver. E a frase do dia é para você praticar e contar para outras pessoas. E a frase do dia diz o seguinte: ninguém segura alguém que faz o seu melhor e não desiste. A dedicação sempre vence. Para quem gosta de frase do dia, anota aí: ninguém segura quem faz o seu melhor e não desiste. A dedicação sempre vence. Hoje nós temos aqui ela que foi indicação do Ivo Pereira, passou aqui na live, deu um show aqui, né? O Ivo. E ele indicou a Fátima para mim. Ela é psicóloga, fundadora da clínica Psicologia Singular, Saúde e Bem-Estar. Ela é administradora, galera, atua na área de psicologia clínica e escolar e ainda tem atendimento com supervisões e assessorias. Então, se prepare, porque a live de hoje vai ter conteúdo fantástico, vai ser uma live muito abençoada. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais forte. Lembrando que o conteúdo da live de quarta-feira é para você pegar hoje o que você aprendeu aqui, levar para os seus clientes, levar para os seus familiares, levar para os seus filhos, levar para os seus amigos, levar para a galera da sua igreja. Então, se você tem contato com alguém, anota aqui alguns pontos e leva lá, porque a gente precisa transbordar na vida de outras pessoas. Fátima, obrigado por ter aceitado o convite. E a primeira pergunta que a gente faz é para identificar, conhecer você um pouquinho. Me diz aí, o que fez Fátima Pimentel escolher o curso de psicologia? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Wellington. Obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar participando aqui desse momento e de uma live tão movimentada. Às 7 da manhã, estamos aqui com muitas pessoas presentes. Daqui a pouco nós temos 150 e hoje nós vamos bater 200, que eu estou animado. Nossa, que bacana, mas vamos lá, né? Meu encontro com a psicologia foi ainda na adolescência, né? Nesse período que a gente está conhecendo, né? O que é que a gente quer para a nossa vida, né? Quais são as nossas habilidades. E a psicologia, na verdade, ela veio do meu perfil mesmo, tá? Então, eu sempre fui aquela pessoa que gosta, né, de escutar, né, de estar ali entendendo as pessoas, né? Então, sempre tinha algo que me intrigava, né? Existe esse pensamento que eu discordo, mas se essa pessoa pensou isso, é porque tem uma linha que leva ela a pensar dessa forma. Sim. Então, essa inquietude de entender por que as pessoas agem de determinada maneira foi o que me fez ir para a psicologia, né? Junto com realmente o que eu gosto, né? De cuidar, de olhar para o outro, né? De enxergar ali aquela subjetividade, de enxergar a história das pessoas, né? De entender que cada uma ali carrega um mundo, né? Dá para Cada fazer uma um live só sobre esse assunto, né, Fátima? Eu falei para você, eu falei, ó, quando você me falou, vamos começar dessa forma, eu falei, só o começo já dá live. Então, enxergar ali cada mundo, uma singularidade, né, foi o que me fez me encantar pela psicologia, né? Então, eu já entrei assim, né, apaixonadinha pelo curso. E quando eu comecei mesmo, né, é comum até o terceiro trimestre você vê muitas pessoas, né, desistindo, porque conhece algo ali no senso comum, mas na faculdade vê que é de uma outra forma. Mas eu, desde o primeiro semestre, assim, que já me encantei com a psicologia, aquele friozinho na barriga de escolher cada matéria. Ali, o que, será que vai ter esse semestre, essa matéria? Então, foi um curso muito gostoso.
que passou muito rápido, né? Que fiz muitos vínculos afetivos, né? Ao longo dessa trajetória. E hoje sou muito feliz, né? E realizada, assim, pessoalmente, de poder estar seguindo na área. Fátima, eu tô vendo que alguém escreveu no comentário aí, o Claudinei, e eu conheço ele, né? E eu sei que ele era porteiro de prédio. E ele estava falando que você e ele tinha mais ou menos quase a mesma profissão. E eu tô pensando aqui, né? Como que o Claudinei e a Fátima têm a mesma profissão? Aí depois eu levei, né? Entender de gente, né? Entender de gente não é fácil, não é verdade? Não, não. Não é fácil. É como eu trouxe, cada cabeça traz um mundo. Né? Cada cabeça traz uma singularidade, traz conceitos, né? Tem uma construção aí familiar, ambiental e genética, né? Que constroem ali o sujeito. Então, cada um ali tem a sua história, a sua passagem, né? Que deixam marcas sempre, né? Dentro da nossa Constituição, né? Nós somos marcados e atravessados, né? A todo momento pela nossa história e pelo outro, né? Porque não somos sozinhos. Sim. E realmente, né, a partir do momento, eu vejo muitas pessoas hoje compartilhando assim, não é terapia, mas é terapêutico. Né? Eu acho que quando as pessoas falam isso, trazem desse lugar de que traz um bem-estar, traz uma paz de espírito. Né? Então, como ele trouxe, eu escuto muitas pessoas, né, dentro da minha profissão. Né? Eu vejo muitas pessoas comentando isso, eu tenho pessoas ao meu redor, né, que trabalham em salão e tal, e também comentam isso. Eu escuto muitas pessoas, são muitas histórias que passam, né, por aqui. Eu acho que quando a gente está assim, disponível a escutar um pouquinho o que é que o outro tá trazendo, né? Às vezes a gente acha que é uma besteira, né? Hoje em dia estamos cada vez mais assim assoberbados, né, de tantas demandas. Sim. E a gente acaba não conseguindo parar para dar essa escuta, né? Então, escutar. Por isso, Fátima, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais e falar menos. Exato. Fátima, vamos lá. Como um dos trabalhos nossos, a maioria das pessoas, aqui 95 pessoas, a maioria das pessoas são Herbalife, são distribuidores da Herbalife. Eu sei que deve ter seus seguidores aqui também. E um dos trabalhos nossos é montar equipe, tá? E quando a gente monta equipe, nós temos hoje dentro da Herbalife psicólogos, nós temos médicos, advogados. E uma das coisas que a gente faz é conhecer as insatisfações das pessoas. Alguém que forma hoje no Brasil em psicologia. Quais são os maiores desafios de um psicólogo, de alguém que forma em psicologia? Em psicologia, existe uma batalha aí, né? Da nossa profissão, que é demarcar o nosso lugar, desconstruindo os preconceitos, né? Então, estamos aí há décadas caminhando para que as pessoas entendam de que psicologia não é coisa de maluco, de que psicologia, procurar um psicólogo não é um sinal de fraqueza, né? A pandemia veio a ajudar a desconstruir um pouco mais isso, né? Eu acho que se eu fosse desenhar um gráfico aqui, né, na minha mente, eu sou muito visual, eu consigo ver, né, um acesso maior às pessoas com a pandemia. Claro que as televisões ajudaram bastante, né? Os noticiários. Eu me lembro na época o Fantástico falava muito sobre saúde mental, ansiedade, né? As lives também, né? De psicólogos, de outros profissionais da área falando sobre saúde mental. E o próprio adoecimento mesmo das pessoas, né? Porque as pessoas enxergavam o adoecimento psíquico como algo que cabia ao outro e não a si. E a partir do momento que eu me vejo num processo que eu não dou conta ali, né, de uma ansiedade, de algo que de repente eu perco o controle que eu achava que eu tinha, né? Ou não só a ansiedade, mas como a depressão, né? Foram muitas percas e diversas esferas, né, na pandemia, perca de pessoas queridas, perca de referências, perca de trabalho, de adaptação de vida, né? Então, vieram, né, muitas pessoas até acesso mesmo aos transtornos mentais, não só aos transtornos, mas aos abalos emocionais, né? Então, mas ainda estamos
nesse caminho, né, de levar para as pessoas conhecimento sobre a psicologia, sobre a saúde mental, né? Entender que não tem como a gente separar corpo e mente. Não adianta você cuidar só do corpo e você não cuidar só da mente. Não adianta você cuidar só da mente e não cuidar do corpo, né? Mente, corpo, espírito, eles estão entrelaçados. E a gente precisa olhar para essa esfera para entender que a gente se constitui dessa forma. Fátima, antes da gente entrar no nosso tema, a última pergunta aqui. Quando e quem deve procurar um psicólogo? Então, a quem procurar, né? A psicologia ela é algo muito íntima, né? E algumas pessoas eu vejo trazer esse movimento de que, ai, mas eu vou falar sobre minha vida, né? Eu acho sempre interessante ter uma referência, né? Hoje em dia, como eu falei, o acesso à psicologia está muito grande, então você sempre vai conhecer alguém que faz terapia. Que bom, né? Então, uma referência de uma indicação, né? Ou através realmente de alguém que você já conhece ali, né, nas redes sociais, um profissional que você acompanha, que você assiste live, que você vê conteúdo, que você gera ali algum tipo de identificação, né? Então, eu acho que tentar achar ali, né, uma referência ajuda, né, no processo de construir. Quando eu devo procurar um psicólogo? Então, Wellington, a gente sempre acha que dá conta. Sim. E geralmente a gente só procura depois que a gente transborda. E aí a gente precisa estar atenta aos nossos sinais, né? A gente pode falar aí de uma psicologia preventiva quando a gente faz terapia para se autoconhecer, porque o autoconhecimento ele é o básico. Se a gente não consegue conhecer o terreno que a gente habita, a gente também não vai conhecer o externo, né? O externo é o reflexo do interno, então eu preciso me conhecer. Então, quando a gente fala de uma prevenção, a gente traz a terapia como, deixa eu parar aqui, né? Deixa eu me escutar, né? Deixa eu me conhecer um pouquinho melhor, né? Deixa eu discorrer, revisitar a minha história, né? E isso de uma forma preventiva, né? Uma forma de autoconhecimento, mas quando a gente fala, né? Já em situações onde existem sinais explícitos ali, né? De que, ó, eu tô percebendo que eu não tem alguma coisa na minha vida que tá disfuncional. Tem alguma coisa que não está funcionando como deveria. Seja a minha área de trabalho, né? Estou insatisfeito com a minha vida profissional, ou seja, uma ansiedade, que ansiedade todo mundo tem, né? É inata a nossa condição. Mas qual o grau dessa ansiedade? Ela me traz um prejuízo? Né? É uma ansiedade que eu chego a psicossomatizar, né? Então o meu corpo reage a isso, né? Eu paraliso, eu gelo, eu sinto enjoo, né? Eu tenho uma gastrite nervosa, eu tenho uma desconstituição ali, né? Um processo intestinal, insônia, né? Então você está atento aos sinais do que o seu corpo está querendo dizer, né? Pode ser uma ansiedade, pode ser um estresse também, né? As pessoas hoje em dia estão fazendo cada vez mais, por exemplo, diagnósticos de TDAH adulto, né? Então, assim, eu vejo aqui, né, as pessoas falando sobre os sinais e eu me identifico. Ok, mas assim, a gente não está aqui para se autodiagnosticar. Eu preciso procurar um profissional para saber realmente se isso que eu vejo de semelhança nos sinais e sintomas se trata de um diagnóstico ou se trata também de um estilo de vida, né? Como eu trouxe no início da live, a gente vive cada vez mais assoberbado de demandas, né? Então, muitas vezes é um estilo de vida estressante que me traz sinais e sintomas como se fosse um TDAH, de quê? De desatenção, de procrastinação, né? De perca de memória. Pô, eu tô esquecendo muito, eu não presto atenção, eu começo a fazer uma coisa, eu não termino, eu abro 30 abas no meu celular, do meu computador e não concluo nada, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, estar atento aos sinais, mas não para se autodiagnosticar, mas para procurar ajuda mesmo, né? E entender o que é que está acontecendo consigo mesma. Fátima, há 40, 50 anos atrás não tinha essa história, né, de TDAH, não tinha bullying, não tinha esse punhado de coisa agora aí que essas doenças mais modernas, né? Os meus filhos e a minha esposa falam que se já existisse isso, eu era detectado com tudo isso junto, né? Me diga uma coisa, tem algum, é tarde, né, para alguém começar a procurar um psicólogo? Não tem idade ou não? Está aqui, está com um desafio, ou você mesmo está sentindo bem, procura logo um? De existir já existia, né? Acho que contanto não se tinha tanta
repercussão, não sentia tanta fala sobre isso. Então, assim, eu me sinto diferente, mas eu não sei o que é que eu faço com essa diferença. Então, eu acho que hoje o que eu vejo são muitos adultos, sim, com transtornos, né, com diagnósticos de coisas de lá de trás, que não foram diagnosticadas, mas que esses adultos criaram uma estratégia de sobrevivência ali para lidar, né, com a sua desatenção, para lidar. Hoje, por exemplo, eu vejo crianças, né, em consultórios de neuropediatria sendo diagnosticadas com autismo, e quando se faz uma investigação, ou até mesmo o pai já traz um discurso de que, mas eu também era assim. Então, não só o TDAH, mas até o autismo, né, em um grau leve, também tem acontecido, né, um diagnóstico, digamos, obviamente tardio, mas porque antes não tinha toda essa repercussão e não tinha tantos estudos na área, né? Okay. Então, o primeiro ponto, explicar isso. E você pode só repetir a pergunta, que me perdi um pouquinho? Se é tarde ou não para alguém, tem idade para alguém começar ou não procurar uma ajuda? Não. Ok. Não é tarde. A vida é o aqui e agora, né? Ela está acontecendo. Enquanto ela acontece, é tempo, né? E depende muito do objetivo também da terapia. Tem momentos que você precisa se direcionar para uma reabilitação cognitiva, né? Então, você também precisa estar se direcionando a um profissional psicólogo ou a um neuropsicólogo, né? Se for algo direcionado ali às funções cognitivas. Então, não existe isso não. Enquanto há tempo, há vida, né? A vida está acontecendo e a gente precisa olhar para ela em qualquer momento. Vamos partir para cima. Galera, 7h24, 100 pessoas na live. Faz uma coisa, mete o dedo no aviãozinho aí, que tem um aviãozinho, e manda logo para 24 pessoas, porque a partir de agora que a gente vai entrar no tema da nossa live. A gente só estava aquecendo as turbinas aqui e hoje a gente queria falar de redes sociais. Então, hoje nós temos aqui Fátima Pimentel, ela é psicóloga, ela é administradora, ela trabalha nessa área há alguns anos já. Então, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo hoje muito relevante para você e para alguém da sua família. E é um tema hoje que há 30 anos atrás não existia, né? Não tinha por que falar de redes sociais há 30 anos atrás. Mas hoje é algo muito atual e eu acredito que isso aqui só vai a cada dia que passa mais redes sociais nós vamos ter, mais estamos envolvidos nessa área. Então, já mete o dedo no aviãozinho e coloca a gente para dentro, que a gente vai ter muito negócio legal para se falar aqui hoje. Fátima, primeira pergunta. Como as redes sociais podem impactar a autoimagem das pessoas? Tá. Eu trago aí uma palavra-chave, que são as comparações. Tá? E quando eu trago a comparação, ela não é só física, mas é muito mais além. É como você se percebe. Né? Então, são os julgamentos que eu tenho de mim mesma e eu me comparo ali com o outro. E aí, quando eu trago comparações, eu vou dividir em três tópicos, né? As comparações físicas, né? De corpo. Então, cada vez mais, né? Eu vejo ali aquela imagem, né? As pessoas postando, né? Uma roupa assim, uma roupa assado. E aí eu vou também, né? Me comparando, né, em relação ao corpo. Recentemente, eu acho interessante quando tem esse movimento, por exemplo, da Paola Oliveira, né, que ela trouxe no carnaval, ela postou e na raia de bateria, né, com as roupas dela, e as pessoas caíram matando, dizendo que ela estava com a gordurinha aqui, com a gordurinha do lado de cá, né, e ela começou a postar fotos sem filtro, e ela falou, essa sou eu, né, então eu acho que existe aí uma busca de perfeição, né? Que as pessoas acabam entrando aí nessa vibe e saindo do foco principal, né? Porque a gente precisa ter cuidado, sim, com o nosso corpo, porque é a nossa saúde, né? É onde a gente habita aqui fisicamente, é a nossa saúde. Não é que eu não devo olhar para isso. Mas cada um precisa entender a sua genética, as suas condições, né? Procurar a ajuda que você precisa e não necessariamente estar ali fixado na vida do outro, no que o outro conseguiu atingir, né? Então, a gente traz essa imagem de corpo, a comparação de estilo de vida e a comparação de habilidades, né? Então, a comparação de corpo, de estilo de vida e de habilidades. No corpo eu já expliquei, né? Que é essa imagem ali, né, do outro, do estilo de vida, né? Eu acho que cada um traz
ali, né, uma dinâmica de vida diferente e as redes sociais, às vezes, acaba criando um rótulo para isso, né? Então, a gente vê as pessoas postando, né, malhando 5 horas da manhã, lendo alguma coisa, né, tomando um cafezinho sem açúcar, depois indo trabalhar, né? Dentro daquela constituição, que é massa, não estou dizendo que não é legal, não. Poxa, é tão bom você acordar, começar cuidando da sua saúde, tomar um cafezinho preto, eu aqui, ó, não abandono, tá aqui do meu ladinho. Você já tomou Hype Drink? Não, mas Ó, eu vi no início da live e fiquei curiosa. já vou mandar para você um convite para eu ter um espaço Vida Saudável aqui bem pertinho da minha casa, na rua Paraíba. Já vou te mandar um convite para você ir lá tomar um gratuito. É seu presente, é o seu pagamento da live. Obrigada. Então, fazer uma leitura também é muito, muito bacana, né? Se conectar com a natureza é bacana. Mas, se eu entro nesse estilo de vida que algumas pessoas conseguem, né, gerenciar bacana, e eu não paro para olhar para a minha realidade, eu acabo adoecendo, porque eu estou ali me comparando com o outro, né? E eu tenho muito cuidado quando eu vou trazer isso para os pacientes, onde a atividade física, por exemplo, ela é essencial, até para os transtornos psicológicos. Não é só sobre o corpo, sobre a imagem, né? Sobre os exames laboratoriais, mas também sobre ansiedade, depressão, né? Autoestima. Então, é um combo, né? É perfeito a atividade física, a gente precisa fazer. Mas eu não posso querer trazer uma receita de bolo para a vida das pessoas, né? Então, eu não posso dizer, ó, você precisa malhar todo dia a tal horário. Aquela pessoa sai para pegar um ônibus 6 horas da manhã, volta, já chega em casa às 19, vai cuidar de filho, vai cuidar de casa, nananã. E como é que eu vou dar um combo para ela, né? De que ela precisa fazer assim, assim, assado, né? Eu preciso tentar com ela reconstruir esse caminho. Então tá, mas vamos tentar uma vez na semana, pelo menos, no final de semana, fazer uma caminhada ao ar livre, ter um contato com a natureza, né? Ou olhar aí para essa vida profissional, né? Olhar para essa vida financeira, o que é que tá precisando cuidar, né? O que é que você tem de visão para você ao longo da sua vida? Você tá assim aqui agora, mas você não é isso. Você está nessa condição, mas você não é, né? É exatamente o que está acontecendo hoje. Então, eu posso, a qualquer momento, traçar um novo caminho na minha vida. E um caminho que seja, né, direcionado a uma qualidade de vida, a uma busca de qualidade de vida. Né? Mas isso feito com muito cuidado, respeitando e acolhendo o estilo, a dinâmica de vida ali de cada um. Né? Então, não tem... comparação? A terceira comparação das habilidades. Né? Então, poxa, eu tô vendo aqui, o Wellington faz live, poxa, ele consegue uma live 7 horas da manhã, né? 100 pessoas aqui na live, ou fulano fala tão bem, né? Ou então, por exemplo, a Fátima é psicóloga, poxa, eu também sou psicóloga, mas eu ainda não tenho uma clínica, eu ainda não estou de determinada maneira, não estou atuando dessa forma. Então, hoje em dia, eu penso muito mais... as pessoas falam sobre a inteligência, né? Focam em QI, mas eu acho que tão importante quanto a inteligência são as estratégias. Então, eu sei, mas o que é que eu faço com aquilo que eu sei? Não adianta eu saber guardar aquilo ali e seguir padrões, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa sair da caixa e pensar diferente, né? E encontrar as nossas habilidades e criar estratégias para seguir um roteiro, né, que leve ao que a gente quer. Então, essa comparação, né, do que o outro consegue, do que eu não consigo, das habilidades do outro. Eu posso não ter habilidade para falar em público, mas eu vou ter uma outra habilidade que eu preciso olhar para isso e investir. Galera, né? Então, acho que essas comparações, essas 3 esferas. 2 coisas. Como a Fátima fala de habilidade, eu acho que cada um de nós temos os nossos talentos. Isso. A gente só não pode enterrar o talento, como está na parábola bíblica, tá? Deixa enterrá-lo, tem alguém que está precisando dele. Isso é número 1. Número 2, se é para comparar, compara com você mesmo no dia anterior.
Se cada um de nós melhorarmos como pai, na nossa habilidade de vendas, de acompanhamento ao cliente, de tratamento bem da esposa, dos filhos, com a vizinhança, só isso se a gente melhorar e nós compararmos com nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores, não tem como, daqui a pouco a gente vai estar, ó, belezinha. Beleza? Fátima? E olhar, Wellington, para o que a gente já conseguiu. Sim. Olhar para o que a gente dá conta, porque às vezes a gente pensa muito sobre o que a gente não conseguiu fazer, sobre o que a gente não conseguiu e não sobre o que já está acontecendo, né? As nossas conquistas. Nós somos seres desejantes, né? Então a gente está sempre desejando mais, né? Então eu conquisto como se fosse um joguinho de tabuleiro. Eu andei aqui em uma casa, eu conquistei algo que eu queria, mas eu já estou querendo avançar a outra casa. Bacana, isso é energia psíquica, é a vida, né? O desejo impulsiona a gente a estar caminhando. Mas eu não posso deixar de olhar para o que eu já caminhei, para onde eu cheguei até aqui. Então, quando você olha para a sua história e você respeita a sua história e você entende, eu sei que eu não estou na velocidade que Fátima tá, eu sei que eu não estou na velocidade que o Wellington tá, mas porque eles não têm a mesma história de vida que eu tenho. Verdade. Fátima, me diz uma coisa, galerinha, mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater logo 150 antes das 7h40, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os principais problemas, né, de autoimagem que surgem a partir do uso das redes sociais? Então, como eu trouxe, né, essas comparações, eu vejo muita autoestima ferida, né? Então, isso, quando eu falo autoestima, não é, mais uma vez, sobre o corpo, mas é como eu me percebo, é como eu me relaciono comigo mesma. Então, isso vai afetando as suas referências consigo mesma, né? E aí a gente pensa, né? Infelizmente, no que está no ranking aí, né? Dos transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, né? Que tem cada vez mais, realmente, veiculado as pessoas, né? A vir, né? Ao consultório de psicologia para iniciar, né? Um acompanhamento. Me diga uma coisa, como que as pessoas que estão assistindo a live agora, elas podem reconhecer, né, e evitar comportamentos de cyberbullying, né, relacionados à aparência nas redes sociais? Uhum. Primeiro eu vou explicar um pouquinho aqui, eu acho que, né, de repente nem todo mundo pode saber o que é o cyberbullying, mas é uma violência virtual. Né? E aí, quando a gente traz violência, a gente pode pensar, né, em agressão, em ridicularização, né, em assédio, em perseguição. Então, hoje em dia, eu vejo que as pessoas se escondem através das redes para usar um termo que as pessoas, né, falam muito hoje, que é o sincericídio. Né? Ah, porque eu sou sincero. Mas não é porque eu sou sincero que eu tenho o direito de falar aquilo que vai ferir o outro. Isso não é sinceridade, né? Mas mascara, né, com a palavra, não, eu só falei porque eu sou sincero. Tá bom, meu irmão. Então guarde sua sinceridade para você, porque ela não é necessária agora. Né? Então, muitos comentários, né? Recentemente a gente participou, a clínica fez uma parceria, né, com o Miss Bahia, e é um concurso de beleza, né? Acho que a maioria daqui sabe. Então, a gente ofereceu suporte emocional para as candidatas, né? E eu me lembro, algumas passagens, tanto esse ano passado também a gente fez essa mesma parceria, o quanto as meninas são bombardeadas nas redes sociais, né? E elas trouxeram muito esse sofrimento. E hoje em dia, como eu trouxe mais cedo o exemplo da Paula Oliveira, então você está aí a todo tempo falando ali sobre o outro, né? Criticando o outro, né? Gente, se não for para acrescentar na vida do outro, fica neutro. Não tem por que afetar ali o outro, né? Então, uma forma da gente estar atento, né, a esses comportamentos, né, a não deixar realmente, né, cuidado com suas redes sociais, né, são abertas, quem tem acesso, né, quem faz comentários que devem ficar, né, aqueles que não vão te acrescentar, né, em casos realmente, né, que são necessários, a gente precisa denunciar, porque hoje é crime, né, tem uma lei sobre isso, né, de punição sobre isso, então a gente precisa, em casos que a gente percebe ali,
tá tendo uma frequência nesse comportamento, né? Eu percebo que fulano tá me persuadindo, né? Ou tá me ridicularizando, a gente pode chegar mesmo ao nível de denúncia, tanto no Instagram, né? Que você pode denunciar, tanto realmente numa delegacia. Fátima, eu tô vendo algumas pessoas fazendo perguntas aqui. Você faz atendimento online? Faço. Alguém, Hoje em dia... Se alguém quiser te chamar no direct, pode te mandar uma mensagem e aí você combina lá. Pode sim, né? Eu faço atendimento online, né? Atendo pessoas aí, né? A nível mundial, né? Então, de outras cidades, de outros estados, brasileiros que estão morando fora, né? Não sei se tem algum aqui, mas quando você sai da sua nação, né? E você vai morar em outro espaço, a psicologia é algo muito íntimo, né? Fala sobre a sua casa. Então, muitos brasileiros têm a preferência de fazer terapia com brasileiros. Né? Então, eu tenho alguns pacientes também, né, da Suíça, de Portugal, né, que estão morando lá, mas têm essa preferência, né, por fazer a terapia na sua língua materna. E funciona bem, né? Que bom que a psicologia rompeu fronteiras, está aí acessando as pessoas, né, através dos atendimentos online. E na minha equipe também, né, na Clínica Singular, tem diversos profissionais, né, que fazem atendimento online também, né, de diversas demandas, nicho, faixa etária. Então, temos aí uma equipe bem robusta para estar ajudando. Galera, se você ainda não é um seguidor da Fátima, siga aí, tem muito conteúdo legal no Instagram dela, psi.fátima. Né? Tem muita coisa legal. Quando me falaram dela, eu fui pro Instagram dela. Inclusive, esse tema aqui, eu vi uma postagem dela que eu acho que é um tema legal para a gente poder conversar. Então, começa a seguir a Fátima, depois, se tiver interesse, chama ela no privado lá. Galerinha, 123... Oi, pode falar. Gostaria também de deixar as redes sociais da clínica, né? A singular.salvador, tá? Então, tá lá no meu perfil também, para que vocês possam conhecer, também tem muito conteúdo bacana. Show. Galera, 7h39, 120 pessoas na live. Vamos criar um mutirão das 150. Vamos todo mundo junto aqui agora. Manda aí o aviãozinho para 15 pessoas, no mínimo. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de alguém as informações que a gente está trazendo aqui hoje. Fátima, me diz uma coisa. Como que a gente pode desenvolver, né, uma boa imagem mesmo diante das pressões estéticas, né? A gente acha o seguinte, que só é bem sucedido nas redes sociais ou na vida quem é aquela pessoa beleza, bonitona lá. E como é que isso funciona na prática? Como que eu posso desenvolver uma boa autoestima? Já que você falou de autoestima agora. Então, através do autoconhecimento, da forma como você vai olhar para você e vai ocupar da sua vida real. Vai assumir o volante da sua vida, da sua história, buscar se entender, se fortalecer emocionalmente para lidar com os mundos, com o mundo das redes e com o mundo físico também, né? Das relações sociais também, das relações de trabalho. Então, eu acho que buscar esse fortalecimento emocional, às vezes a gente não dá conta de fazer esse caminho sozinho, a gente precisa de uma pessoa do nosso lado, né? De um psicólogo para estar auxiliando, né? Nessa trajetória. Mas um ponto para destacar aqui é que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho e que isso não é um sinal de fraqueza, né? Pelo contrário, é um sinal de coragem, né? Você olhar para você e falar assim, poxa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui comigo, eu acho que eu estou precisando conversar um pouquinho, estou precisando me conhecer um pouco mais, né? Tem uma área aqui da minha vida que não está legal, então procurar ajuda é um sinal de coragem, né? Eu estou enfrentando, eu estou olhando para isso, eu não estou colocando debaixo do tapete e depois eu olho para isso, depois eu dou conta disso, e quando você está vendo, você está transbordando e de certa forma já está ali, né, com um adoecimento psíquico. Fátima, falando disso aqui, né, de autoestima, quais são os efeitos psicológicos quando a gente começa a comparar constantemente a nossa aparência com a aparência das outras pessoas nas redes sociais? Porque na rede social todo mundo é bonito, né? Tudo é perfeito, né? Ninguém tem problema. Eu não sei como que funciona esse negócio, não. Mas me explica aí. Que efeito psicológico quando alguém compara muito em termos de aparência, em termos de situação financeira, quando alguém compara a parte física, o estilo de vida, habilidades. O que essa comparação traz de efeitos psicológicos? Eu posso trazer um ponto que são as distorções de imagem, né? Então eu passo a me enxergar de uma forma que eu não sou,
tanto a nível de beleza, né? Eu acho que eu sou assim, que eu sou assado, que meu cabelo é assim, que meu nariz é dessa forma, que meu corpo é dessa forma, né? Ou que eu não tenho talentos, como você trouxe, todo mundo tem, mas eu acho que eu não tenho talentos, então eu vou distorcendo uma imagem de mim mesma, né? Tanto no espelho quanto na minha percepção, nos meus julgamentos, né? E para além dessas distorções, na vida também, né? Então eu passo a entender de que a vida do outro é perfeita, mas a minha não é, né? Então, como eu te falei, vai criando uma receita do que é uma vida perfeita e sem enxergar que as redes sociais, elas são um recorte, gente, né? Não estou dizendo que é ruim as redes sociais, ela tem os seus pontos positivos, né? Hoje a gente consegue acessar pessoas, né? Familiares, muitas vezes, né? Que moram distante, né? Hoje em dia, se você quiser, eu tenho um irmão que mora no Canadá, eu posso ligar para ele agora e ver, não é nem só falar, é ver. Né? Antigamente eu tinha que escrever, esperar um mês para chegar a carta, né? Depois um mês para devolver essa carta. Então, existe uma função, né, nas redes sociais que é positiva, mas a forma como eu uso, né, e o grau disso é que traz os impactos. Né? Então, se eu entendo que ali as redes sociais é um recorte, poxa, fulano postou uma foto viajando, ela viaja uma vez por ano. Ou ela, sei lá, ela parcelou de 10 vezes ali para viajar, ou é as férias dela, mas não resume a vida daquela pessoa, é um recorte. Todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem perrengues no dia a dia, batalhas para lutar, né? E as redes sociais é só uma pequena amostra ali de momentos da vida daquela pessoa. Então, quando eu entendo isso, eu paro de querer comparar a minha vida e achar que tem alguma coisa de errado com a minha vida. Não que não possa ter algo que precise ser reorganizado, né? Mas eu não tenho essa distorção de imagem. Galera, a Fátima tá falando que as redes sociais é um recorte, né? Eu tô lembrando aqui, tem uma vez aí, há muitos anos atrás, acho que era 2007, eu fui a Nova York pela primeira vez. E eu tinha que pegar um voo, tipo 6 horas da tarde. E, na verdade, eu não tinha ido para Nova York. Eu tinha ido para New Jersey, que é de ladinho ali. É uma ponte que só atravessa. E o que eu fiz? Eu deixei minha mala num bagageiro lá do metrô e peguei aqueles ônibus que circulam por Nova York, aqueles ônibus abertos. E durante umas 8 horas, sei lá, foi de 7 da manhã até 4 da tarde, eu fiquei rodando ali em Nova York. Todo lugar eu parava, descia, tirava uma foto. As pessoas pensaram que eu tinha ficado uns 2 meses em Nova York. Tanta foto que eu tive e eu tirei tudo em um único dia, né? E aí tive foto para postar durante muito tempo ainda. Então, deixa eu dizer para você, as pessoas não mostram, às vezes, ali a realidade, as dificuldades, os momentos difíceis. Mas eles mostram, às vezes, eu não sei. Ô, Fátima, veio uma pergunta agora. Isso da gente mostrar só as coisas boas para nós, seres humanos, isso é bom ou isso é ruim na prática ali? Então, é ruim para aquele que está vendo, né? Que está entendendo ali que aquilo é a vida da pessoa. Mas a gente tem esse costume, e aí quando eu trago, eu vou fazer um link isso com a psicologia, com procurar um psicólogo, né? Então, falar de coisas que acontecem no meu dia a dia, né? De dificuldades, é um sinal de fraqueza, né? Então, as pessoas tendem, e a parte da nossa criação, né, gente? Hoje em dia a gente está caminhando, né? Eu trabalho na área escolar também para uma constituição parental diferente do que a gente teve, né? Diferente do que os nossos pais tiveram, né? E por aí vai. Então, hoje em dia a gente não cria os nossos filhos com engula o choro, né? Engula o sofrimento, não fale sobre isso. Né? Hoje a gente cria os nossos filhos para que eles externalizem as suas emoções. Né? Então, o mostrar só as coisas boas parte muito dessa cultura de que aquilo que não é bom eu tenho que guardar. Né? Eu engulo o choro. Entendi. Galerinha, se você quiser fazer alguma pergunta para a Fátima, eu já vi que tem aqui 2 perguntas aqui, tá? Já tem umas aí nos comentários, a gente não consegue ver que passa para trás. Fica para cima aí, mas se você quiser fazer alguma pergunta para a Fátima, tem uma interrogação aí embaixo, você aperta a interrogação e se ela não tiver respondido durante a live, eu faço a pergunta para ela, tá? Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Eu, como presidente da Herbalife, eu já faço esse trabalho de divulgação das lives, de trazer conteúdo aqui. E o que é importante que a Fátima me disse agora é que não importa. Eu sou engenheiro, eu tinha 4 lojas no shopping, mas nós temos diversas pessoas aqui. Tem dono de casa, tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem estudante, né? E é importante que você entenda que cada um tem as suas habilidades. E pode ser que tem alguém que não vai identificar com a minha história, mas alguém pode identificar com a sua história. A sua história ela é muito importante. A Fátima disse mais cedo aí, quem passou por algumas situações é você, só você sabe a sua história. Mas às vezes a sua história ela pode inspirar alguém. Às vezes, quando as pessoas saibam quanto que eu ganho com a Herbalife, as pessoas não acreditam, mas acreditam em alguém que ganha, às vezes, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Então, deixa eu dizer para você, a sua história é muito importante e você pode impactar a vida de alguém. Falar em história, escreve para mim aqui nos comentários qual era a sua atividade ou é a sua atividade ainda, independente se você trabalha com a Herbalife ou não. Escreva suas atividades aqui nos comentários. Fátima, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí agora de pais, né? Qual é o papel dos pais ou responsáveis na promoção em termos de autoimagem de uma vida saudável de jovens nas redes sociais? Todo mundo aqui tem um filho, tem um neto, tem um sobrinho, tem um cliente jovem. Como é que nós, como os pais responsáveis, podemos fazer esse trabalho de ajudar as pessoas em termos de promoção de autoimagem? Entender que as redes sociais ela é algo que ela pode sim trazer benefícios, né? Conhecimentos, como a gente está aqui agora nesse momento compartilhando conhecimento, né? Mas a depender da forma como ela pode ser usada, pode ser uma arma, né? Então a gente precisa orientar, né? Os adolescentes, eles não têm essa noção do perigo, né? Todo mundo aqui foi adolescente, né, gente? A gente sabe que na nossa adolescência a gente pensava de que, nossa mãe é chata, né? Isso não vai acontecer comigo, né? Isso não vai acontecer comigo. Então, essa noção de perigo, ela é afastada, né? Na fase adulta, a gente retoma, né, a conscientização, a noção, né, melhor. Mas a gente precisa estar orientando, né? Orientando os adolescentes, né? Supervisionando o que é feito nas redes sociais, com quem fala, né, do que participa, que conteúdo, né, tá ali assistindo, tá se alimentando, né, tudo que a gente assiste, a gente está alimentando o nosso cérebro, né, então eu tô alimentando o meu cérebro de quê, né, eu tô falando com quem, né, então precisa tá atento, né, orientar, supervisionar e tá atento também ao uso de tela, ao tempo de uso de tela, né, então os adolescentes se deixar, né, a gente, né, tá com o celular aí, a todo momento, né? Vai no banheiro no celular, tá na cozinha com o celular, né? Trabalha pelo celular, né? Depois que a gente passou, né? Usa bancos, né? Pelo celular e o celular cada vez mais realmente, né? Invadiu a nossa vida. Mas a gente precisa estar atento ao tempo de uso, né? A entender que tem momentos que a gente precisa simplesmente deixar de lado, né? Então, se monitorar, né? Fazer um tempo, né? Não, tal período eu não uso o celular, né? Não, se eu vou para um lugar, eu vou deixar o celular de lado, né? Então, supervisionar esse tempo deles também na rede. E também é um comportamento, porque muitas coisas não são ditas, mas podem ser percebidas, né? Então, por exemplo, se um adolescente, né, tá com questões aí relacionadas à rede social, a gente precisa observar. Ele está se isolando, né? Ele tem ficado triste, né? Tem usado roupas que escondam o seu corpo, né? Deixa eu ver como é que tá esse corpo, né? Hoje a gente, né, tem aí um percentual de pessoas que se automutilam, né? Isso na adolescência acontece com uma maior incidência, então eu preciso estar atenta, né? Tá usando roupa que esconde muito esse corpo, né? Como é que tá esse comportamento? Tá se isolando? Tá deixando de fazer coisas que gostava de fazer? A gente sabe que tem coisas, sim, que são da fase da adolescência, mas nem tudo. A gente precisa estar de olho, né? No comportamento, no que os adolescentes querem dizer sem dizer. Né? Então, orientar, supervisionar, estar atento ao tempo de uso de tela, mas também estar atento aos comportamentos. Né? A gente sabe que nessa idade tem um afastamento, né, dos pais, mas vamos tentar se conectar a eles, né? Respeitar esse momento da adolescência de que, fala sério, é chato sair com os nossos pais. Mas também tem coisas que a gente pode fazer que é bacana,
né? Então, no final de semana, vai andar de bicicleta junto, né? Conversa, procura saber alguma coisa que é do interesse dele para vocês conversarem, né? Ter experiências juntas, né? Por mais que a incidência maior vai ser com os amigos, porque é a fase dos amigos, mas não deixar isso se perder, né? E tá ali, de certa forma, sempre próximo como suporte, né? É alguém que tá ali caminhando para a sua vida adulta, que tá aprendendo a andar sozinho, né? E eu não vou andar por você, mas eu quero dizer que eu estou com você, né? Eu estou do seu lado. Fátima, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que as perguntas que tiveram aqui nas perguntas no privado você já respondeu. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que pode ser meia polêmica, tá? Mas às vezes você chega num restaurante, tem 4 pessoas, 5 da mesma família, inclusive uma criança de 1 ano, que não tem nem 1 ano e meio, todo mundo no celular. E, inclusive a criança no joguinho lá. A menina não está nem falar, mas está no joguinho lá, assim, ó, brincando, assistindo filmezinho. Como que você vê isso como psicóloga, uma mesa de enquanto a comida não vem no restaurante, todo mundo ali na rede social? Então, como eu trouxe, as redes sociais vêm a ajudar a gente a acessar o outro, né? Aquele que está distante, mas ela também, usada de forma descabida, em vez de trazer a aproximação, traz o afastamento, né? Como você trouxe. Hoje a gente vê pessoas que estão juntas, mas não estão juntas, né? Porque não estão ali no presente, estão ali, né? Na presença do virtual e não na presença física. E com isso a gente vai trazendo relações rasas, né? E deixar de constituir. Nós somos seres, as nossas emoções, né? A nossa personalidade, as nossas bases de referência se constitui muito que a partir da vivência, das experiências, né? Que eu construo que as minhas memórias afetivas. E as minhas memórias afetivas constroem quem eu sou, né? Então, hoje em dia, existe mais a memória ali do virtual do que necessariamente do construir aqui agora o momento legal, né? Então, vamos fazer a premissa aí de se policiar, né? Quem me conhece intimamente sabe que eu demoro de responder as redes sociais. Eu demoro de responder o WhatsApp. Então, assim, eu estabeleço um tempo, um momento no dia que ó, eu paro aqui, né? Eu olho aqui para ver o que é que tem, eu vejo se tem algum paciente, se é alguma coisa de urgência. Com os pacientes eu mesmo falo, ó, se for uma situação que você ou a sua família precisa entrar em contato, pode ligar, né? Porque uma ligação aqui eu tô mais atenta, mas o WhatsApp eu vou restabelecer um momento no meu dia ali que eu vou parar para ver o que está acontecendo, mas eu não vou estar ali, né, a todo momento, senão eu me desconecto da minha vida real, da minha vida presencial, né? Então, o momento que você está ali com as pessoas é para curtir o momento, né? Vamos curtir mais os momentos, vamos alimentar mais ali as memórias afetivas de quem está ao nosso redor, né? Então, o celular a gente tem a todo momento, né? Então, viver mais, registrar mais na memória do que registrar no celular. Vai uma dica legal, galera. Aí uma vez eu vi isso em algum lugar, não sei se foi numa propaganda ou num filme, onde todo mundo chegou, um grupo de pessoas chegou assim para comer num restaurante e todo mundo guardou o celular. E o primeiro que pegasse pagava a conta sozinho, né? Então, Ótimo! já faz logo esse teste aí no próximo dia que você sair na sua família, né? Todo mundo leva o celular, põe o celular lá. O primeiro que inventar nas redes sociais, qualquer coisa, é que vai pagar a conta sozinho. Aí vai começar a ter paz, vai ter, na verdade, convivência. Fátima, 7h56, antes de eu te agradecer, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. Imagina agora que você esteja falando para 8 bilhões de pessoas no mundo. Como psicóloga, qual é a mensagem final? Olhem para si. Olhem para vocês mesmos, tá? Assim, o autoconhecimento, né? Você conhecer a sua casa interior, né? Onde você mora, onde você faz as suas paradas, né? Que tem um momento que a gente está ali muito no externo, mas tem um momento que a gente precisa parar e pousar na gente mesmo, né? Então, o autoconhecimento, ele é libertador. Quando você se conhece, você escapa de cair em armadilhas da nossa mente. Porque a nossa mente, ela também é sabotadora, né? Então, a partir do momento que eu falo, esse pensamento aqui não tá legal, não é nada sobre isso. Para, Fátima. Vamos lá, vamos retomar. Né? Então, a gente começa a se questionar.
a entender que nem tudo que a gente pensa é verdade. A gente precisa filtrar os nossos pensamentos, né? E entendendo ali o que é cabível e o que é disfuncional, né? O que não vai me acrescentar, né? Um pensamento ali que fala de uma ferida minha, né? Um pensamento ali que fala de uma coisa que me aconteceu, mas não que eu preciso trazer isso para aqui, para o agora. Então, quando eu conheço, né, a minha casa interior, eu vou selecionando melhor aquilo que entra, que fica e aquilo que chegou até a mim, mas eu vou descartar. Fátima, você falou umas 3 vezes na live sobre autoconhecimento, né? E eu nem tinha mais pergunta, mas eu vou ter que fazer mais essa aqui. Qual é a melhor forma de a gente auto se conhecer? Eu vou trazer uma polêmica, mas eu vou explicar. Através da solitude. E as pessoas confundem com solidão. Mas você, não é sobre a solidão, é sobre você estar com você mesma, né? Hoje em dia, nós somos seres sociais, né? A gente tá ali, a gente precisa do outro, a gente se constitui através do outro, né? Através da nossa mãe, do nosso pai, né? Que diz ali o que é que a gente, o que o choro está querendo dizer, né? Então nos insere no mundo da linguagem, né? Nos insere no mundo da leitura, né? Sobre si mesmo, mas a gente também precisa de momentos de pouso, de momentos de parar, de revisitar o que foi que aconteceu com a gente, de entender a nossa história, de entender o comportamento dos nossos pais também, porque às vezes a gente só julga o que foi reaplicado com a gente, mas a gente não para também para olhar, né, o que foi que aconteceram com eles, o que é que explica, o que é que eu não quero levar daqui para frente, o que é que eu quero modificar, né? Então, e respeitar a sua história, né? Acolher, se acolher, né? Hoje a gente tem muito, eu digo que o pior chefe que a gente pode ter é a gente mesmo. Porque as coisas que a gente fala pra gente, enquanto líder, jamais a gente falaria para os nossos liderados. Então, com a gente, nós somos... A gente conversa com a gente mesmo, né? Às vezes eu tô jogando tênis e eu faço errado e falo assim, você é burro, hein? Pelo amor de Deus. As coisas que a gente fala pra gente, a gente jamais falaria pro outro. A gente tem esse filtro, né? Não vou falar isso. Mas por que eu falo pra mim? Por que pra mim eu posso falar isso? Então a gente precisa se olhar com mais amor, com mais cuidado, com mais respeito, né? E tá vigiante como você trouxe, né? Às vezes é muito automático, a mente ela é automática, né? O pensamento a gente não controla o que a gente pensa, a gente controla o que é que a gente faz com isso. Né? Mas os pensamentos, quando a gente se deu conta, pá, já pensei. Como você trouxe, eu sou burro. Peraí, eu só não tô conseguindo fazer isso daqui, mas se eu parar aqui e olhar melhor, eu dou conta de fazer. Eu faço coisas tão mais difíceis que eu achava que eu não dava conta e que eu dou. E a gente pode se melhorar a cada dia que passa, né? Exato. Fátima, 8:01, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar grandemente. Vou mandar o convite para você passar aqui para tomar o seu Hype Drink. Você vai ser outra pessoa depois desse Hype Drink. Você não vai acreditar. Eu quero experimentar, tô curiosa. Obrigadão mesmo, que Deus te abençoe grandemente. Parabéns pelo conteúdo, parabéns pela live aí. Tenho certeza que as pessoas saíram daqui muito mais forte. Agora precisa cada um aqui pegar as informações e compartilhar com um amigo, com um parente, com um vizinho. Tem alguém aí que está precisando desse conteúdo. Obrigadão, viu? Fica com Deus. Eu fico muito grata pelo convite também. Fico feliz por essas 107 pessoas que estão aqui assistindo, né? Uma live que foi anunciada, que foi com uma psicóloga. Então, quer dizer que as 111 pessoas que estão aqui agora entendem que saúde mental importa, né? Estamos no mês importante de campanha, que é o mês do Setembro Amarelo, né? Onde a gente fala sobre a prevenção do suicídio e a forma de prevenir é a gente se cuidar. É a gente cuidar da gente e cuidar de quem está ao nosso lado também, né? Como a gente falou lá no início, vamos escutar um pouquinho o outro, né? Às vezes não é só a escuta verbal, mas é a escuta, uma leitura comportamental, né? O que está acontecendo? Vamos ter cuidado como a gente trata, como a gente fala, né? Às vezes são coisas que são muito automáticas, mas como isso a gente não sabe o que está passando no outro, o que é que o outro está passando, né? Então, a gente fala de saúde mental o ano todo,
mas esse mês de setembro a gente faz, né? Temos uma campanha, né, voltada para o Setembro Amarelo para dar uma enfatizada para que mais pessoas levem, né, informações, né, para que quem estiver passando por problemas entenda que todos os problemas têm soluções, mas a gente precisa muitas vezes de ajuda, de alguém que nos auxilie a resolver isso. E tá tudo bem ter alguém que esteja ao nosso lado. E a gente nunca tá sozinho, né? Muitas pessoas falam, ah, mas meus pais já morreram, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Mas olha ao seu redor, né? Quantas pessoas você tem no seu trabalho, nas suas redes de amizade, né? É um primo, é aqui uma live, eu tô assistindo, poxa, tem uma psicóloga aqui, ela pode ser alguém que está ao meu lado. Verdade. Né? Então, entender que a gente não tá sozinho, a gente pode procurar ajuda a qualquer momento, né? E tem também o CVV, né, que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, para pessoas, funciona 24 horas, né? Então, eu não tenho aqui agora rápido um contato com um psicólogo, eu não quero falar com alguém na minha família, mas eu estou precisando conversar, né? Eu posso ligar um 188, eu nem sabia falar com... que tinha isso. CVV, Centro de Valorização à Vida. Então, eu posso estar ligando e conversando com alguém, né? Essa pessoa ela não vai fazer intervenções porque ela não faz um acompanhamento, né, psicológico, mas ela vai te acolher, ela vai te escutar e pode te encaminhar melhor para o que você está passando. Tá Muito bom? obrigado. Galerinha, se você não segue, começa a seguir agora já a Fátima, psi.fátima. Começa a seguir agora, eu tenho certeza que vai valer a pena. Fátima, brigadão, fica com Deus e excelente semana para você. Wellington. Tchau, Estou à tchau. disposição. Um abraço. Tchau, Vamos marcar tchau. outra live, viu? Com o assunto, tem muita coisa pra gente falar aqui. Tem muita coisa. Tchau, tchau. Obrigada, Wellington. Nada. Tchau, tchau. Tchau.